Vamos falar agora da conjugação de verbo desde o começo, como se a gente nunca tivesse visto nada. Então, quando a gente pega um verbo lá no infinitivo, por exemplo, o verbo fazer, a gente pode escolher qual pessoa a gente vai colocar, eu que faço, você que faz, ele, ela. A gente vai escolher qual que é o tempo verbal também. Por enquanto, a gente está aprendendo a fazer a conjugação verbal no presente. Eu faço, você faz, eu sou, ele é. Mas, eventualmente, a gente vai começar a aprender também a fazer essa conjugação no passado, no futuro, beleza? Aí a gente aprende as pessoas e como que a gente faz a alteração desses verbos. Na conjugação verbal, no presente, a gente vai começar partindo do sein e do haben. Primeiro, porque eles são verbos importantíssimos. Eles são usados não só para representar o ser ou estar, mas também para a gente conseguir usar eles no futuro como verbos auxiliares. E eles têm uma conjugação um pouquinho irregular. Então, por isso que a gente aprende eles primeiro. Aí, qual que é a conjugação do verbo ser? Do verbo sein? Ich bin, du bist, er ist, sie ist, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Beleza? Aí a gente tem o verbo haben, que é o ter. Quando eu vou falar eu tenho, ich habe, você tem, informal, du hast. Ele tem, er hat. Ela tem, sie hat. Ele tem, es hat. Nós temos, wir haben. Vocês têm, ihr habt. O senhor tem, sie haben. Eles têm, sie haben. Beleza? Então, o sind, ele aparece aqui. Depois que a gente viu esses dois verbos, o verbo sein e o verbo haben, o verbo ter e o verbo ser e estar, a gente vai para os verbos regulares. E agora, quando a gente vem para os verbos regulares, a gente faz a seguinte construção para chegar na conjugação. Primeira coisa que eu tenho que saber da conjugação verbal é a terminação de cada pessoa. Para o ich, o final é e. Para o du, o final é st. E para o de plural, o final é o en. Para a terceira pessoa do singular, que é o ele, o ela ou o neutro, o final vai ser o t. A conjugação vai ser o t. Para o nós, a final vai ser o en. E para vocês, o final vai ser o t, o final da conjugação verbal. Aí, atenção, gente. Esse processo a gente já faz em português, só que já está automatizado na nossa cabeça. Por exemplo, com o verbo jogar. Eu pego o radical do verbo, que é a essência do verbo, a parte principal, e eu falo, eu jogo, você joga, ele joga, nós jogamos. Mas percebe, o jogue fica igual, eu só vou alterando. Vocês jogam, o senhor joga, ou os senhores jogam. Eu faço essa mudança do mesmo jeito. Em alemão não é diferente. O que eu tenho que pensar é que em vez de eu colocar amos, eu vou colocar o final en. Outra diferença também que a gente percebe do português para o alemão, que é legal de falar, que é assim, os verbos em português podem terminar com ir ou ar. Então, eles podem ser, por exemplo, comer, final er, dançar, final ar, ou dormir, o final ir. E para cada um desses tipos de verbo, a gente tem determinadas terminações. Então, se eu for falar eu durmo, você dorme, é diferente de eu danço, você dança, por exemplo. Depende a conjugação da pessoa de acordo com a terminação, isso em português. A gente vai sair do português agora e a gente vai entrar no alemão. No alemão, todos os verbos terminam com en, certo? Com exceção do verbo ser ou estar aqui, que a gente já viu. Como que a gente faz para conjugar os verbos em alemão agora? A gente vai pegar o radical do verbo, que é toda a parte do verbo sem o en, eu vou riscar o en e vou jogar ele fora. Esse en, que está aparecendo aqui, é diferente desse en aqui. Porque esse en é o verbo fazer.
Ele tá sem pessoa, sem tempo, ele tá no infinito. Quando eu escolho pegar o verbo e conjugar, eu dou para ele uma pessoa, eu dou para ele um tempo verbal. Então, quando eu venho aqui, pego o verbo machen, tiro o EN dele e escrevo ich mache, eu tô dando para ele um tempo, que é o presente, e uma pessoa, que é o eu. Ich mache, eu faço. Você faz, tu, então eu vou pegar o radical do verbo, que é o mach, e o final ST, du machst, beleza? No es e es, a mesma coisa, só que o final vai ser o T. Es e es macht. Wir machen, ihr macht, sie machen. Vocês percebem que esse machen é diferente desse machen? Porque esse machen aqui é o verbo fazer. Esse machen aqui, ele tá escrito machen porque ele tá conjugado pro via e ele vem junto com o via. Via machen, nós fazemos. Se eu fosse traduzir esse primeiro machen aqui, eu iria traduzir como fazer, o machen da primeira linha. Agora, se eu for traduzir esse machen aqui, eu vou traduzir como fazemos. Em alemão, eu preciso sempre trazer o sujeito. Então, eu não vou usar o sujeito oculto, eu não vou esconder o sujeito. O que pode acontecer é, numa mesma frase, eu usar várias vezes o mesmo sujeito. Tipo, eu faço, eu jogo, eu venho e eu moro. E aí eu posso usar emprestado ich para todos. Então eu falo ich mache, spiele, coma e wohne. Só que eu usei o ich, eu só não fiquei repetindo ele. O man, ele não é um sujeito oculto. O man, ele é um sujeito genérico. A gente conjuga ele aqui, ó, junto com a terceira pessoa do singular. O que é um sujeito genérico? É quando eu não tô falando a pessoa que faz, se é ele que faz, ela que faz, ou esse que faz. É só faz. Por exemplo, no Brasil, se come arroz e feijão. Quem que tá comendo arroz e feijão? Todo mundo, brasileiro. É uma pessoa genérica que tá comendo. Em Tóquio, se mora em espaços pequenos. Quem que mora em espaço pequeno? Quem mora em Tóquio é um sujeito genérico, conjugado na terceira pessoa. Na Alemanha, as pessoas vão para a escola durante o dia todo. Então, eu posso falar na Alemanha, se vai para a escola durante o dia todo. É um sujeito genérico, porque eu não estou falando de uma pessoa em especial. Aí, como que eu vou falar? Na turma da Prof. Marina, se faz a lição de casa. Man macht die Hausaufgaben. Se faz a lição de casa. Mas se eu for falar que, por exemplo, a Lívia faz a lição de casa, Lívia macht die Hausaufgaben. Nós fazemos a lição de casa, wir machen die Hausaufgaben. Vocês fazem a lição de casa, ihr macht die Hausaufgaben. Percebe, gente? Que eu vou adequando o verbo para a pessoa que eu quero, mas eu tô no meu tempo presente e eu tô respeitando a terminação verbal de cada uma das pessoas. No caso do se faz, do sujeito genérico, tá aqui o man. O finalzinho dele é o T. Man macht. No caso da Lívia, é a sie. Ela é uma sie, certo? Lívia macht. No caso do via, não é nós fazer. Não é esse fazer aqui de cima. Coincidentemente, o final do via é EN. Só que ele tá conjugado aqui. Via machen. Se eu for traduzir, eu não vou falar nós fazer. Eu vou traduzir nós fazemos, porque o machen tá conjugado pro via. Vocês. Eu não vou falar vocês faz. Ué, mas o macht é faz aqui. Man macht se faz. A Lívia faz. Lívia macht. Beleza? Só que aqui eu tô conjugando pro vocês. Então, quando eu for traduzir, quando eu for compreender, eu não vou falar vocês faz. Apesar desse macht estar escrito da mesma forma que esse macht. São conjugações diferentes. E a macht vocês fazem. Então, eu não tenho sujeito oculto, primeiro porque eu preciso do sujeito no alemão para determinar. Ele vai estar sempre acompanhado com o pronome. Vamos corrigir junto, então? A conjugação desses 3 outros verbos regulares, spielen, kommen e wohnen. O processo é o mesmo do que a gente fez para o machen.
Eu vou primeiro pegar o radical do verbo e excluir a terminação que deixa ele no infinitivo. E depois, com o radical do verbo, eu venho colocando a terminação de cada pessoa. Vou repetir aqui o radical do verbo para todo mundo e depois eu venho colocando a terminação das pessoas. Ich spiele, du spielst, er spielt, wir spielen, ihr spielt, sie spielen. Com o verbo kommen, tiro a letrinha dele, que leva ele para o infinitivo, trago o radical do verbo, que é a essência do verbo aqui para todas as pessoas, e vou colocando a terminação de acordo com a pessoa em questão que eu quero combinar com esse verbo. Ich komme, du kommst, es kommt, wir kommen, ihr kommt, sie kommen. Verbo wohnen, a gente faz exatamente o mesmo processo. Eu vou tirar o N, que transforma o verbo no infinitivo, que nasceu junto com o verbo, e venho colocando a terminação de acordo com a pessoa que eu quero conjugar. Ich wohne, du wohnst, er wohnt, wir wohnen, sie wohnt, sie wohnen.